Bom dia, gente. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Deixa eu levantar esse negócio aqui. E, gente, eu tô passando hoje para falar sobre uma coisa que aconteceu hoje de manhã, que eu achei muito interessante para compartilhar. E eu acordei de manhã para organizar o café da manhã, porque meu filho estuda na parte da manhã, então eu acordo, arrumo o cafezinho dele, converso um pouquinho com ele antes dele ir para a escola. E aí, hoje de manhã, eu fiz a mesma coisa que eu faço todos os dias. Acordei, fiz a minha oração, escovei o dente, fui acordar ele. E aí, eu acordei ele, ele tava meio não querendo ir pra escola, virava para um lado, virava pro outro. Aí, eu desci, vim fazer o cafezinho dele. Aí, ele desceu pra tomar um café, e eu já conheço o Heitor, né? E aí, o Heitor tá com uma cara estranha, deixa eu conversar com ele. Eu falei, que foi, Heitor? Tá com a cara estranha, não dormiu direito? Né, assim, o que tá acontecendo? Aí ele, eu dormi direito, mas eu acordei pra ir no banheiro, e eu perdi meu sono, não quero ir pra escola, e tal. Aí começou a fazer cara assim, caras e bocas, né? Aí eu falei assim, ai meu Deus, por que será que o Heitor não quer ir pra escola? Porque a gente, assim que tem filho, adolescente, né? A gente já fica pensando um monte de coisa. Ai meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, né? Porque até então nunca tinha reclamado da escola. Eu falei, ai meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Alguém tá mexendo com ele, sei lá, né? Aí eu perguntei pra ele, falei, Heitor, tá acontecendo? Tá alguém mexendo com você na escola? Não, mãe, não é, porque vai ter uma aula que eu não gosto muito dessa aula, não gosto dessa professora, não sei o quê. Aí eu falei, mas só por isso que você ficar assim? E aí ele começou a chorar. Aí eu falei, não, é uma coisa estranha. Aí eu fui, falei, até fiquei bem assim, né? Falei assim, acho que eu não vou mandar pra escola hoje. Mas depois eu falei, não, ele vai porque, imagina, né? Ele não vai pra escola porque ele não gostou da aula do professor. Aí eu peguei e falei pra ele, Heitor, a vida é assim. Nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente gosta, com as pessoas que a gente gosta, a gente tem que aprender a conviver com isso. Então, se arruma e vai pra escola. Aí quando ele tava saindo, ele ficou meio assim, andando devagar, aí eu fui e chamei ele. Aí eu fui, dei um abraço nele, orei por ele, falei que Deus estava junto com ele. Fui falando palavras assim pra ele, né? Pra ele se sentir melhor. Falei que a vida é assim, que nem tudo é do jeito que a gente quer, tem dias que a gente vai estar assim. Fico conversando com ele. Aí que ele começou a chorar. Desabou, começou a chorar. Começou a chorar. Falei, Heitor, o que foi, Heitor? Você tá chorando, meu filho? Aí eu falei, eu quero a verdade, Heitor, a verdade. Eu olhei bem, falei assim, eu quero a verdade. Aí ele falou assim, eu vou contar a verdade, mamãe. Eu tô chorando de alegria. Eu falei, como assim, chorando de alegria? Aí ele não soube dizer, tipo assim, não era de alegria que ele tava chorando, entendeu? Ele falou de alegria, mas não era de alegria que ele tava falando. Que ele querendo dizer, no caso, né? Aí ele falou assim, não, mamãe, é que assim, eu não queria ir pra escola. E aí eu fiquei pensando, eu vou fingir que eu tô triste, vou me fazer de triste pra minha mãe deixar eu em casa. E aí, ao invés disso, você foi boa comigo. Você foi boa comigo, mamãe. Você falou coisas boas pra mim. Você orou pra mim e eu fiquei constrangido. Eu fiquei com peso na consciência. Constrangido não, ele falou com peso na consciência. Eu fiquei com peso na consciência, porque eu pensei em fingir que estava muito triste para você deixar eu ficar em casa. E aí aquilo, sabe? Eu fiquei pensando, falei, nossa. Aí eu peguei e falei para ele assim, aí eu falei para ele que eu não tava brava com ele, porque ele tinha me falado isso. Que na verdade eu tava feliz com ele, porque ele tinha me contado isso. Porque ele falou para mim, ele confessou para mim. E ele, embora eu não soubesse, né? Lógico, eu achava que era outra coisa, ele contou para mim, ele falou para mim porque o que ele estava fazendo e que ele sentiu que não estava certo. Então a forma ele chorou, a forma dele demonstrar foi chorando e falando que estava com o coração não, como é que ele falou? Acabei de falar agora, meu Deus,
peso na consciência, porque tava com peso na consciência. E aí eu falei pra ele, eu não vou brigar com você. E eu não tô achando ruim isso. Eu achei bom isso, eu achei muito bom você falar pra mãe que você tinha esse pensamento, mas por conta da forma que eu te tratei, você se constrangeu. E aí eu peguei e falei pra ele, porque o amor é isso, o amor constrange a gente. Às vezes a gente pensa assim, por exemplo, a gente trata alguém mal e a pessoa vai e te devolve com educação, você fica constrangido. Tô falando você assim no modo geral, tá? E aí é isso que o amor faz, o amor constrange a gente. E eu tava pensando, refletindo sobre isso, que com Deus é a mesma coisa. Deus, ele tem um amor tão grande pela gente que a gente acaba sendo constrangido por esse amor. E às vezes a gente tem medo de confessar alguma coisa justamente por achar como que Deus vai, entre aspas, reagir àquilo. Mas, nossa, assim, eu como mãe falha, imperfeita, eu não tive uma reação ruim, pensando assim, nossa, o Vitor queria me enganar ou algo do tipo. Não, pelo contrário, foi muito natural, eu achei bom. E aí eu fico pensando, eu como falha, como ser humano falho, eu consegui ter esse sentimento pro meu filho. Imagina Deus com nós. Imagina como Deus não é com nós quando a gente tem um coração aberto a confessar as coisas que a gente faz, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos. E Deus quer isso. Deus quer um coração constrangido. Deus quer um coração que confesse. E na Bíblia tem muitas passagens sobre isso. Muitas passagens de que Deus gostaria que a gente confessasse de coração aberto o que a gente fez, o nosso pecado, as nossas falhas. E Deus quer isso de nós. E eu estava pensando isso me fez refletir. Eu achei muito interessante, né? E eu queria compartilhar com vocês isso. Então, se vocês têm alguma coisa para confessar a Deus e vocês estão com vergonha de falar para Deus, ou vocês, Deus já sabe primeiramente. Primeiramente, Deus é onisciente. Então, não adianta a gente querer esconder nada de Deus. Não adianta a gente querer, não adianta a gente querer achar que Deus não vai saber, assim como Jonas fugiu de Deus, achando que Deus não sabia que ele estava fazendo isso. A gente também não deve fugir das nossas confissões a Deus. Então, independente do que você tenha feito, não se sinta mal, mas sim constrangido. Se sinta assim, poxa, ainda que eu pensasse em uma coisa assim, que não seja legal, uma atitude, alguma coisa, ainda assim Deus me ama e Deus compreende sobre o que eu fiz, sobre o meu coração. E confessa a Deus, fala, Senhor, eu fiz isso, eu tive essa atitude, e eu sei que não está de acordo com o que o Senhor me ensinou, com o que o Senhor quer para mim, né? Porque a gente nasce e Deus, ele já vê como ele quer que a gente seja, mas ele não impõe isso para nós. Isso vai acontecendo conforme a nossa verdadeira conversão e tudo mais. Então confesse a Deus que ele vai te receber de braços abertos, ele vai entender a sua situação, porque mais do que o que você fez, o que vale mais é a sua confiança em confessar a Deus e falar com o seu pai, com o seu amigo, com o seu amado. Amém?